Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Newbie Mais. E agora nós estamos começando a falar sobre a figura do penhor, né? Um adágio antigo: ao bom pagador não dói o penhor. É exatamente essa a intenção de um direito real de garantia que é o penhor. Pessoal, nós já tínhamos estudado mais ou menos o conceito, né, dos direitos reais de garantia. E eu expliquei para vocês que nos direitos reais de garantia, o devedor tem o seu patrimônio e ele separa um patrimônio dele para garantir um crédito do credor, né? Então nós já tínhamos falado, a hipoteca é assim, a anticrese é assim, o penhor é assim também. Mas como nós estamos falando exclusivamente da figura do penhor, então o penhor incide sobre bens móveis. É a diferença dele da hipoteca, a diferença inicial, é justamente isso, porque a hipoteca é sobre bens imóveis. Então, o nosso devedor aqui, ele tem bens móveis, né? E ele tem a propriedade e a posse. Então, ele pegou um crédito num banco, por exemplo, e entregou a posse de bens móveis para que o banco tenha esses bens em seu poder e, caso o devedor não quite a sua obrigação, que o banco possa levar esses móveis, melhor dizendo, a um leilão, tá certo? Então, essa que é a figura do nosso penhor aqui. Então, devedor, propriedade, a posse, e ele transfere a posse de alguns bens móveis deles, suficientes para garantir que o credor não ficará no prejuízo. Quando isso ocorre, a gente fala que os bens foram penhorados. Pessoal, cuidado isso aqui, tá bom? A gente não fala que esses bens foram penhorados. Penhora é um ato judicial do juiz, né? Que determina a constrição de bens do devedor. Nosso caso aqui, a gente fala que esses bens foram empenhados, tá bom? Então, quando nossa mãe, nossa tia vai lá na Caixa Econômica, leva as joias, né? E pega um dinheirinho emprestado, ela está empenhando as joias, ela não está penhorando as joias, tá bom? Então, cuidado aqui na questão do nome, né? A questão é de empenhar, não é penhorar. E quando nós temos a figura da penhora, pessoal, da figura do penhor, desculpa, até eu estou falando errado. Quando nós temos a figura do penhor, a gente tem a figura do credor pignoratício. Então, credor pignoratício, essa expressão, ela quer dizer aquele credor que tem a seu favor um penhor para garantir uma dívida. Então, como nós temos a figura do credor pignoratício, muita gente fala no devedor pignoratício também, o devedor que deu bens seus para garantir um crédito de um credor pignoratício. Devedor pignoratício não é muito usado, mas credor pignoratício é, tá bom? Então, essa nomenclatura nós não podemos errar. Tem o credor pignoratício, devedor. Devedor quitou a dívida. O que acontece? Acontece que a posse daqueles bens volta para ele. Tá bom? Então, no começo, ele dá a posse para o credor, quitou a dívida, a posse volta para ele. Tem exceções? Tem exceções, tá bom? Então, esse movimento que eu mostrei para vocês está lá no 1431, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor, ou a quem o represente, faz o devedor, certo? Então, é esse movimento de transferir a posse para que o credor fique resguardado, que se o devedor não quitar, ele vai poder receber os seus haveres com a venda desses móveis, certo? A gente fala, né, que o devedor, quando ele não tem ainda, quando ele não tem essa dívida, né, pignoratícia, a gente fala que ele é um possuidor pleno. A gente já estudou posse plena nas aulas presenciais, né, porque é um dos primeiros termos que a gente aprende nos direitos reais é a falar sobre posse plena. E aí o que acontece? Quando se cria a figura do penhor, nós dividimos aquela posse plena em posse direta e indireta. Então, o credor pignoratício, ele recebe os bens, ele está com o poder de fato sobre a coisa, ele passa a ter a posse direta. E o devedor tem a posse indireta. Quando, ao final, há a quitação da dívida,
a posse direta volta para o proprietário, que é o devedor, nós teremos a posse plena. Então, posse plena se divide em posse direta e indireta, e quando acaba o contrato, isso volta e as duas juntas a gente tem a posse plena. Lembra que não existe posse direta sem a indireta, tá bom? Então, ou tem posse plena, ou eu tenho uma posse direta e indireta. E por que o legislador fez questão de chamar o devedor e o credor pignoratício de posseiros, né? Pessoas que têm posse. O legislador resolveu fazer isso para dizer que os dois têm proteção legal, até contra terceiros. Se alguém, né, quiser desapossar o nosso credor pignoratício dessa posse direta, até o possuidor indireto pode entrar na justiça para proteger o possuidor direto. Então, os dois aqui têm defesa da posse. Por isso que o legislador os chamou de possuidor direto e possuidor indireto. Tá bom? Tem exceções, lembra que eu falei um pouquinho atrás? Mas assim, olha pessoal, não é toda vez que nós tivemos o penhor que realmente a posse vai ser transferida para o credor pignoratício. Então, o próprio Código Civil traz várias exceções. O rural, o industrial, o mercantil, de veículos. Só para vocês terem uma ideia, a lógica disso. Imagina que uma empresa pega um empréstimo no banco e dá o seu maquinário em garantia. Ele fez um penhor. Mas aí eu pergunto para vocês, se tivesse que transferir o maquinário para o banco, como é que a empresa trabalharia para ganhar o dinheiro para pagar esse penhor? Tem jeito. Então, há algumas figuras, né, de exceções, todas elas por quê? Porque o devedor pignoratício precisa ficar na posse do bem, que então não haverá essa transferência da posse direta, tá bom? Isso está lá no 1431, parágrafo único que vocês estão vendo aí no rodapé. Continuando aqui, credor pignoratício, nada de usar os bens, né? Normalmente é para ele guardar os bens mesmo, só conservar. Então, o devedor pignoratício fica mais tranquilo. Imagina se eu transferisse para a Caixa Econômica, né, as minhas joias de família, né, pedisse um empréstimo e desse minhas joias de família em garantia. E aí o banco, né, o gerente do banco começasse a usar as joias da minha família, seria extremamente constrangedor. Então, isso não é possível. Diferença de penhor e hipoteca. Penhor, coisa móvel. Hipoteca, coisa imóvel. Penhor transfere a posse ao credor. A hipoteca, isso não existe, né? Nós estamos falando de um imóvel. Então, como é que eu transferiria minha casa para o banco até eu pagar a dívida? Onde que eu ia morar, né? Mas isso são regras, pessoal. Nós temos exceções que vamos estudar, certo? Penhor incide sobre coisas móveis, já falei para vocês, e tanto faz se é fungível ou infungível. Importante é que esse bem possa ser alienado, certo? Esse que é o X da questão. O contrato pode ser feito por instrumento particular ou público, tanto faz, mas em qualquer situação precisa ser levado a registro. Se não for levado a registro, pessoal, esse contrato de penhor não produz nenhum efeito contra terceiros, ou seja, não vai dar às partes as garantias que elas precisam. Qualquer um dos dois, seja o credor ou o devedor, pode pegar esse contrato e levar a registro e, em regra, esse registro é feito no cartório de títulos e documentos. Perfeito? Então, esses são os conceitos iniciais da nossa figura do penhor. Combinado? Temos mais uma aulinha nessa semana ainda. Então, vamos embora.